Olá, meus queridos, tudo bem? Cá estamos novamente reunidos para mais uma intrépida aventura no mundo da biologia. E hoje eu quero que você entenda em que Darwin se baseou para chegar à ideia de seleção natural, tá? O Darwin, obviamente, ele fez a viagem do Beagle, depois fez muito mais pesquisas e recebeu livros, leu livros, artigos, etc. E uma coisa deixava uma pulga atrás da orelha do Darwin. Isso é documentado na literatura, o próprio Darwin escreveu e falou sobre isso no livro dele, Na Origem das Espécies. Eu vou fazer aqui uns rascunhos para você entender. Ele imaginou um casal de elefantes. Então ele tinha um casal de elefantes só, e esse casal de elefantes, ele sabia que em média os elefantes eles vivem 90 anos e eles começam a reproduzir com 30. E que em cada geração a tendência de um casal é ter de 6 a 10 filhotes, tá? Durante a vida dele, Aí ele fez uma continha simples. Se a partir de um casal e houvesse reprodução, gerasse prole, a prole reproduzisse, gerasse prole novamente, assim sucessivamente, 500 anos depois, quantos elefantes existiriam na Terra? Você tem mais ou menos uma noção? Se um casal começar a reproduzir 500 anos depois com esse tipo de abordagem, de tempo de vida, etc., quantos elefantes nós teríamos na Terra hoje? Pois é, ele calculou e seriam 15 milhões de elefantes que existiriam na Terra. Naquela época, no século XIX e agora também, Mas nós não temos 15 milhões de elefantes na Terra. Então ele tentou achar uma explicação para essa incongruência, de eu tenho uma possibilidade de crescimento exponencial dentro da população, mas o número de indivíduos ele não aumenta dessa forma. Então vamos colocar aqui, primeiro princípio que ele usou. A tendência natural das populações é terem um crescimento exponencial, que a gente sabe pelo estudo populacional que a gente faz, que é o que a gente chama de potencial biótico, que é o máximo de crescimento que uma população pode ter sem que exista nenhum tipo de restrição. Então as populações tendem a ter um crescimento exponencial. Mas, aí vamos botar um versus aqui, apesar disso, a gente sabe, Darwin sabia, que o número de indivíduos por população era mais ou menos constante. Ou seja, você não tinha essa variação tão grande, você não conseguia chegar a 15 milhões de elefantes. Ou seja, você chegaria a milhares de elefantes, é isso aí. Indivíduos é mais ou menos constante nas populações, tá? CTE é constante. E aí ele tentou achar uma resposta para essa discrepância. O que causaria essa discrepância? Ou seja, por que uma população, em tese, cresce exponencialmente, mas o número de indivíduos é constante nas populações? Aí ele chegou à conclusão óbvia de que alguém morre. Não diga. Ou seja, alguém naquela população vai ter que dar uma morridinha básica para que você tenha um número constante de indivíduos. Esse alguém morre tem a ver, aí deixa eu botar aqui uma setinha, com uma coisa que ele pesquisou, obviamente. Os recursos utilizados pelas populações não são infinitos, Os recursos utilizados pelas populações são finitos. Então, recursos finitos populacionais, tá? Resultado prático. Se alguém tem que morrer porque os recursos são finitos, a pergunta que ele se fez foi: beleza, mas quem morre? E aí veio a ideia da seleção natural. Quem morreria da população? O menos apto. Aquele cara que consegue menos alimento, aquele cara que, obviamente, por conseguir menos alimento e tendo menos energia, ele se reproduz menos. Quer ver? Eu vou imaginar aqui com você, fazer uma continha básica. Digamos que você tem uma determinada população, tá? Vou chamar essa população de população A. Tá? Então, dentro da mesma população A, nós temos dois grupos, tá? O grupo 1 de indivíduos e o grupo 2 de indivíduos. O grupo 1 de indivíduos dentro da mesma população. Então, podem ser dois grupos de indivíduos dentro de uma população de pássaros, tá? Os dois grupos de indivíduos dentro dessa população A, eles começam com 100 indivíduos cada um. Os dois grupos
de pássaros começam com 100 pássaros cada um, com 100 indivíduos cada um. Mas o grupo número 1, ele consegue alimento com uma certa restrição. Então isso quer dizer que ele acaba tendo menos energia para reprodução, menos energia para multiplicação, e a cada geração ele só consegue dobrar o número de indivíduos. Ou seja, imaginando que essa primeira geração são os parentais e que a próxima geração é a primeira prole, não é? Ou seja, seria, aí aqui até bateu o mesmo nome, mesma nomenclatura, mas G1, não G1 por ser o grupo 1, mas na verdade por ser a primeira prole, tá? Então, se a gente tem parentais 100 e 100 e a primeira geração ela acaba tendo 200 indivíduos, isso quer dizer que a cada geração, cada um indivíduo geraria 2 novos, ou seja, a cada geração esse grupo 1 dentro dessa população A dobraria, certo? Maravilha. Agora, eu vou imaginar que no caso do grupo 2, aqui seria a segunda geração e aqui seria a terceira geração. Agora eu vou imaginar que o grupo 2 ele tem uma capacidade reprodutiva maior. Para cada um indivíduo do grupo 2 são gerados 4 indivíduos ao longo da vida, tá? Desse casal, desse par. Tá? Para cada um indivíduo você gera 4 novos. Ou para cada 2 indivíduos gera 4 novos. E aí eu já tenho, na primeira geração, ou seja, após os parentais, 400 indivíduos nesse grupo. Lembrando que cada um gera 4, eu já tenho 1.600 nessa geração 2. Se por um acaso eu novamente multiplicar por 4, eu vou para 6.400. Dá para perceber que dentro de uma mesma população, ou seja, dentro da mesma população A, o grupo 2 ele vai ter, em pouco tempo, um número de indivíduos muito maior do que o grupo 1. Por que o grupo 2 tem um número muito maior de indivíduos do que o grupo 1? Porque o grupo 2 é o mais apto. Ele é o cara que consegue mais alimento e consegue reproduzir com mais facilidade, porque ele obtém mais energia. Se ele obtém mais energia, ele consegue reproduzir mais. Qual é a tendência natural? Que o grupo 1, ao longo do tempo, ele vá para o espaço. E aí vai se manter a cada geração, ou durante o fluxo de gerações, os indivíduos que têm maior possibilidade de gerar prole e sobreviver. Entenderam a ideia do Darwin para a seleção natural? Ou seja, o que ele precisou usar para chegar à conclusão de seleção natural? Espero que eu tenha esclarecido este tópico para você. E vamos ver, de repente ele pergunta não o que é seleção natural, mas quais os princípios que Darwin utilizou para chegar à ideia da seleção natural. O crescimento exponencial, com um número constante de indivíduos, o que explicaria a morte de parte do grupo e a sobrevivência de outra parte, a morte de quem é menos apto e a sobrevivência de quem é mais apto. Sacou? Maravilha, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Se tu curtiu, achou maneiro, achou legal, achou interessante, compartilha o vídeo, dá aquele likes. É de grátis, dá o likes. E aí o vídeo chega para um número maior de alunos para que a gente possa espalhar um pouquinho a biologia. E aí, primeiro ano, segundo ano do médio, a galera do vestibular. Não é? O foco é mais a galera do vestibular, mas primeiro e segundo ano também podem aproveitar. Tá? Então compartilha, manda mensagem, diz, tem um canal aí, Bioflix, do Cissão, que é maneirão. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, tchau.